Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Sábado, 5 da tarde, é o final de semana que pode acontecer o seguinte: o Flamengo pode ser campeão 2 vezes e uma delas sem entrar em campo. O Flamengo pode ser campeão da Libertadores se ganhar do River Plate e pode no domingo ser campeão brasileiro se o Palmeiras não ganhar do Grêmio. Você imagina só? Aproveita o mesmo buffet, faz a festa, né? Essa época de crise. Gasta menos, né? Gasta menos. Será um final de semana absolutamente espetacular. Amanhã a gente vai mostrar, já a partir de amanhã, toda a preparação do Flamengo, a saída, a viagem do Flamengo. O Aeroflá. Vai ser o Aeroflá. Você imagina como é que não vai estar? Uma loucura. Vai estar uma loucura. A saída do Flamengo para Buenos Aires, as entrevistas coletivas, cobertura. O Redação Sport TV amanhã tem 3 horas de duração. Aliás, eu vou participar do Redação Sport TV amanhã, ao lado do Marcelo Barreto, depois do Seleção Brasileira, na sequência, coladinho com Seleção, com o André Rizek. Amanhã volta o André Rizek, então, por favor, já... Aqui no Rio de Janeiro, a Débora Gares traz as informações pra gente. Alô, Débora. Bom, Cereto, boa tarde para você, para os amigos aí na bancada do Seleção. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. A gente está aqui dentro do CT Ninho do Urubu, onde daqui a pouquinho vai ser realizada a última coletiva do Flamengo, estando aqui no Brasil. Ainda o escalado para conversar com a imprensa daqui a pouquinho foi o zagueiro Rodrigo Caio. Vale lembrar que hoje o Flamengo faz o penúltimo treinamento aqui no CT Ninho do Urubu. Amanhã ainda tem mais um, seguido de viagem para Lima. E aí só na chegada lá ao Peru é que os jogadores vão falar em zona mista, por isso que eu dizia que hoje é a última coletiva por aqui. O técnico Jorge Jesus opta por aproveitar esses 2 últimos treinos realizados aqui no Brasil para treinar, para focar na parte tática. Aproveitando que aqui no CT Ninho do Urubu ele pode ter um pouco mais de privacidade. Estando lá em Lima, os treinamentos vão acontecer no centro de treinamento da seleção peruana e aí em condições que o Jorge Jesus não tem tanto domínio. Vale lembrar também que na última rodada o técnico poupou boa parte dos titulares, só entraram em campo titulares o Diego Alves, o Arrascaeta e o Gabigol, ou seja, uma tentativa do treinador de evitar lesões e de ter o time bem descansado para essa partida. E eu dizia para vocês que é o Rodrigo Caio quem vai conversar com a imprensa daqui a pouquinho. Vale recuperar os números dele também como zagueiro titular do Flamengo ao lado de Pablo Mari, uma dupla que se entrosou super bem. A gente mostrou uma matéria um pouco mais cedo sobre isso. Estão invictos jogando juntos, viu? 19 jogos, Cereto. A pior apresentação dos dois fez, sem dúvida nenhuma, no empate contra o Vasco em 4-4 na última partida. Os dois acabaram sendo poupados. Você falava um pouquinho sobre a Aeroflá, sobre assédio aqui na porta do CT Ninho do Urubu. A gente já vê alguns torcedores, alguns deles trouxeram uma faixa também, desejando boa sorte para os jogadores nessa partida e pedindo para que não se esqueçam dos meninos do Ninho, as 10 vítimas da tragédia no início do ano, os jovens aqui dentro do CT Ninho do Urubu. Mas é claro que amanhã, na saída para o aeroporto e principalmente no aeroporto, aí sim que a gente vai ver uma concentração grande de torcedores desejando boa sorte nessa viagem do Flamengo para a final da Libertadores. Daqui a pouquinho, então, começa o treino, tem Rodrigo Caio falando, o treino vai ser aberto para a imprensa só os minutinhos iniciais, a gente vai ver só o aquecimento. Depois é segredo do Jorge Jesus. Entrevista coletiva começando lá dentro já. Cereto, as informações por aqui, entrego para você. Valeu, obrigado, Débora. E já tem entrevista do Rodrigo Caio falando ao vivo lá do Ninho do Urubu. Objetivo. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Queria saber como é que está o coração nesse momento, né? Muito se falava, vamos pensar primeiro no próximo jogo. O próximo jogo era sempre brasileiro, nunca chegava, agora chegou a hora. Como está o coração? Você é um jogador que vai disputar uma final de Copa Libertadores, cara.
uma novidade para você, queria saber como é que é isso. Cara, claro que é um orgulho imenso por tudo que a gente viveu nesse ano. Realização de um sonho, realização profissional de todo jogador. Mas a gente procura se manter focado, porque a gente precisa estar com a nossa cabeça muito tranquila. A gente sabe do trabalho que a gente fez, do que a gente representa para essa instituição, e eu acho que isso aí é o mais importante, cara. Hoje a gente tem uma ideia de jogo, a gente tem uma forma de jogar, tanto dentro de casa como fora de casa, e eu acho que isso é o mais importante, porque isso aí nos dá tranquilidade para a gente entrar dentro de campo e fazer somente o que o Mister nos pede. Então, cabeça tranquila, claro que a satisfação é imensa em poder disputar uma final de Libertadores, sonho de todo jogador, mas com tranquilidade, com paz interior, para que a gente possa, dentro de campo, fazer o nosso melhor. Rodrigo, aqui, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Rodrigo, essa final é uma final que tem características diferentes de tudo, né? O Campeonato Brasileiro, o melhor vence, pontos corridos. A Copa do Brasil já foi uma pequena amostra que um time bom como o Atlético Paranaense, mas que não se compara com o do Flamengo, em 2 jogos, acabou que os componentes do jogo fizeram com que eles eliminassem o Flamengo. E agora é um jogo só, não tem até um segundo jogo para recuperação. A gente notou e sabe que os argentinos contra brasileiros procuram catimbar, tirar proveito, né, do que eles sabem fazer bem, além de jogar futebol, que é botar pilha, catimbar, e sabem que os brasileiros muitas vezes caem nessa pilha. E a gente viu nos clássicos, basicamente Vasco e Botafogo, que é a rivalidade também a flor da pele, alguns jogadores perderam um pouco da tranquilidade, nos casos do Rafinha, do Bruno Henrique, Gabigol agora do jogo contra o Grêmio, e os argentinos vão usar muito desse expediente. Como não deixar que a catimba, que a provocação possa interferir no resultado, que o jogo seja só na bola que favorece ao Flamengo? Se for de outra forma, a gente não sabe o que pode acontecer. Olha, como você disse, nós sabemos primeiro da rivalidade que é Brasil e Argentina, da grandeza que é o jogo, uma final de Libertadores, então normal de ter bastante catimba, principalmente da equipe deles, pela forma como eles jogam, mas aqui temos jogadores muito experientes, e eu acredito que o que aconteceu em alguns jogos, numa final a gente precisa ter uma atenção redobrada, porque a gente não pode perder nenhum jogador. Um jogador que a gente possa perder numa final, numa partida dessa, nos prejudica muito. Então eu acredito que cada um tem essa mentalidade, e eu acho que o mais importante é que a gente possa se concentrar em fazer somente o que a gente sabe, cara. É o que a gente procura sempre falar um pro outro. Aconteceu da expulsão do Gabriel nesse jogo, e isso já foi falado tanto pelos jogadores como pelo Mister, e ele entende perfeitamente do que ele fez, e eu acredito que isso aí é para o crescimento dele. É um jovem, um cara que vem crescendo, e eu acho que essa parte de ter mais tranquilidade vai fazer parte da vida dele. Tenho certeza que ele vai aprender a cada dia, e nós que estamos aqui, a gente está para um ajudar o outro, e eu acho que isso é o mais importante. Então, tenho certeza que o foco vai ser total para que a gente possa estar o mais preparado possível e mentalmente a gente esteja muito forte para a gente fazer um jogo muito concentrado, focado, que o nosso futebol dentro de campo vai aparecer. Rodrigo, tudo bem? Deve ter acompanhado as semifinais, né, jogos do River Plate, não sei se você vem acompanhando também o Campeonato Argentino. O que você pode falar do adversário, dos principais cuidados que você tem que tomar? Você acha que é o ponto forte ali, o jogador que preocupa mais? O que você fala do River? Então, eu assisti mais especificamente o jogo contra o Boca, assisti os 2 jogos. É uma equipe que joga com 2 jogadores por dentro, né? Praticamente 2 centravantes ali, mas com jogadores com muita mobilidade. Então acredito que a gente vai ter que ter uma atenção especial nisso, porque é uma forma diferente de jogo, mais ou menos uma ideia de como a gente joga também. Mas a gente acaba não tendo tanto uma formação dessa no Campeonato Brasileiro. A gente teve um pouco agora contra o Vasco, né? O Vasco jogou um pouco assim, em alguns momentos, principalmente quando não tinha bola. Ele
sempre tendo 2 jogadores mais à frente, que ali oscilava um pouco, às vezes o Rossi e o Marrone, às vezes o Flávio vinha um pouco para dentro, mas eu acho que o mais importante é que a gente possa estar concentrado no nosso jogo, cara. A gente sabe da qualidade do River, a gente sabe que eles têm uma equipe muito forte, um coletivo muito forte, eles são muito duros na marcação, e eu acho que o mais importante é que a gente esteja focado no nosso trabalho, no que a gente tem que fazer. Tenho certeza que se a gente estiver concentrado nisso, e o mais importante, quando a gente ter a bola, a gente conseguir fazer o nosso jogo, propor o nosso jogo, rodar bem a bola do jeito que a gente faz, a gente consegue superá-los em alguns momentos. Eu acho que esse é o papel. Vai ser um jogo muito estratégico e acredito que a equipe que conseguir desempenhar o seu melhor futebol vai sair com resultado positivo. Rodrigo, boa tarde. Recentemente o Flamengo teve 2 jogos duros. Muito bem, entrevista coletiva do Rodrigo Caio. Minutos que antecedem. Pessoal, a ansiedade do rubro-negro é algo... Ontem eu fui jantar num shopping aqui perto, na Barra, e encontrei Mister. Tava com... O Mister? Encontrei com ele. E impressionante, assim, as pessoas, os torcedores do Flamengo, parando ele, pedindo uma foto... E me chamou a atenção, assim, vários falando assim, obrigado por tudo, obrigado por esse momento, valeu, assim. Impressionante como o torcedor do Flamengo está identificado com Jesus, né? Não é só o jogador que fala com respeito, que fala dele, mas também o torcedor na rua para pedir uma foto, evidentemente, mas também agradecendo pelo momento ao Jorge Jesus. Está muita moral aqui, né? Nossa Senhora. Era o seguinte... Uma reportagem do Globoesporte.com sobre o árbitro de vídeo VAR da final da Libertadores exalta Flamengo e diz que o River fez revolução futebolística. O Diego Haro afirma que Jorge Jesus fez com que o rubro-negro encontrasse uma filosofia de jogo e alerta: todos os árbitros estudam as equipes. Se houver simulações, vamos informar. O árbitro, o Diego Haro, ele é peruano e ele vai trabalhar como árbitro de vídeo. O árbitro do campo vai ser... trabalhar como árbitro de vídeo no jogo. Vai ser o Roberto Tobar. Por que você não entendeu? Essa mensagem, o que ele quer dizer isso? Ele quis dizer que se tiver... Ele não quis dizer nada. Ele quis dizer... Ele quis dizer o que ele falou sobre o tema natural. Você entendeu também, não entendemos nada. É curioso um quarto árbitro analisar os times... Não, mas simulações, vamos informar. Mas é importante, sabe por quê, Pet? É importante o árbitro conhecer o time e conhecer a característica do jogador. Isso é importante. Fato. E o trabalho não só da questão do VAR, esse entrosamento com o árbitro de campo. E o árbitro que vai apitar a partida, o chileno Roberto Tobar, é o melhor árbitro da América do Sul. É o chileno? Ele é o melhor árbitro da América do Sul. Quem é o árbitro? Roberto Tobar. É o melhor árbitro da América do Sul. E tomara que apite o jogo, e tomara que o quarto árbitro só entre... O quarto árbitro não, ele apitou a final da Copa América? Foi o árbitro da final da Copa América. Tomara que o árbitro de vídeo entre só na hora que tiver que entrar mesmo. Não... Sim. O Roberto Tobar, assim, o Néstor Pitana, o argentino, não poderia apitar, evidentemente, pelo River Plate. Ele apitou a final da Copa do Mundo, só que pelo desempenho e pela idade, o Roberto Tobar hoje está acima. O momento, nós temos no Brasil um assim desse tamanho? Não. No Brasil não tem um árbitro hoje como o Roberto Tobar. Mas também não poderia apitar. Não, sei, só estou perguntando, porque citou o chileno e o argentino. Agora tem o Brasil, aqui. No Brasil... Não tem a mesma altura, mesmo. No Brasil, para enfrentar? Na Conmebol, e eu conversei com uma pessoa da arbitragem da Conmebol, logo depois do jogo Boca e River, que o Wilton Sampaio apitou, ele deixou uma excelente impressão para a comissão de arbitragem. Ele foi muito bem no jogo do River, mas foi muito, em compensação, foi muito mal no Flamengo e Vasco. Exato. Mas ele foi muito bem no River e Mas Boca. não chega nem perto do nível do Roberto Tobar. O Rafael Sibila traz as informações do River Plate pra gente. Olá, amigos do Seleção, forte abraço para todo mundo. O River Plate treinou hoje cedo aqui no River Camp. Foi o penúltimo treino do time na Argentina antes de viajar para Lima, no Peru. Amanhã cedo, ainda os jogadores vão se reapresentar aqui no CT do clube, irão fazer um último treinamento. A viagem está marcada para amanhã às 3 horas da tarde. O River Camp fica em Ezeiza, muito perto do aeroporto internacional. Amanhã são esperados muitos torcedores aqui na porta do CT, até mesmo uma carreata para incentivar os jogadores
do River antes deste embarque, desta viagem para Lima, no Peru, onde vai enfrentar o Flamengo pela final da Copa Libertadores. Ontem os torcedores do River tiveram uma boa notícia do departamento médico. O volante Enzo Pérez está recuperado das dores no ombro, liberado para enfrentar o Flamengo. Sobre este River Plate, eu bati um papo ontem com o jornalista Guido Gleit, da TIC, e ele falou um pouquinho sobre os pontos fortes e fracos deste River Plate, como ele imagina que vai ser esse jogo entre River e Flamengo no próximo sábado. Vamos escutá-lo. A ver, puntos fuertes creo que hay varios, por eso es el mejor equipo de Argentina hace 5 años, pero si hay que rescatar un punto fuerte es el nivel de competitividad que tiene este equipo, que huele sangre y se tira encima. Es como un equipo que en los momentos difíciles siempre aparece y que no se relaja nunca. Cuando acá en los programas deportivos vemos que pierde 3-4 partidos, siempre caímos en la misma trampa. Y puntos débiles, concretamente desde lo futbolístico, podría ser los centros. River sufre mucho los centros, no tiene jugadores de gran talla, de gran altura. Los marcadores centrales, si bien suelen cabecear bien, que son Pinola y Martínez Cuarta, no son altos. Y lo sufrió mucho, no solamente en el partido con Boca, en la revancha, en el partido que perdió 1-0, sino durante todo el año. River sufrió goles de pelota parada, tiene un arquero que no suele salir a buscar los centros y es una falencia. Então tá aí. Jogo aéreo, o grande ponto fraco deste River Plate. O técnico Marcelo Gallardo, com a liberação ontem do Enzo Pérez para jogar, tem todos os jogadores à disposição. Então espera-se que ele escale um time com Armani, Montiel, Pinola, Martínez Cuarta e Casco, Enzo Pérez, Palácios, Nátio Fernandes, De La Cruz e no ataque Matias Soares e Borré. Todo mundo liberado num banco de reservas que ainda conta com Quinteiro, Prato e Nátio Escoco. Marcelo Gallardo, que tem 10 títulos conquistados em 5 anos no comando do River Plate, já disputou 13 finais pelo clube, irá para a sua 14ª contra o Flamengo pela Copa Libertadores, e o River já tem mais uma outra final aí pela frente, a da Copa da Argentina. O Marcelo Gallardo colocou o River em mais uma final. Então é isso, Marcelo Gallardo em busca da sua 3ª Copa Libertadores no comando do River Plate, que seria a 5ª na história do clube. É com vocês, um forte abraço para todo mundo. Valeu, Sibila. E o Sibila, ele tuitou há poucos instantes a informação de que o Maradona não é mais técnico do Ginásio La Plata. A decisão dele é por questões políticas no clube, como o atual presidente terá seu mandato encerrado no próximo sábado e não houve uma unidade política para que ele fosse candidato. O Maradona decidiu ir embora junto com o presidente. O Maradona, que ficava à beira do campo, não sei se vocês chegaram a ver. Enlouquecido. Além de ficar enlouquecido, ele ficava sentado literalmente num trono. Botava uma cadeira como se fosse um trono para ele. E a transmissão da televisão argentina, você tinha a opção de fazer assinatura para ver apenas a câmera do trono, a câmera do Maradona. E ele ficava ali, conversando com o auxiliar chegava nele, ele ficava ali, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. É uma figuraça, o Maradona. E ele dançando no vestiário depois de uma vitória? Teve... Dançando no vestiário? Dançando no vestiário com os jogadores. Do jeito que ele estava dançando? Assim, ó. Bom, depois dessa dancinha de André, né? Vamos ao intervalo aqui na Seleção Sport TV, daqui a pouco a gente volta. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.